Fala aí galera, tudo bom? Vamos voltar aqui à nossa resolução de questões. Vamos voltar aqui para nossos comentários do simulado da DPE do Paraná, simulado totalmente gratuito, desenvolvido pelo Ouso Saber, super time de professores, fazendo o melhor para você manter sua preparação, manter seu foco e sem custo nenhum, porque a gente nasceu com esse propósito e a gente sempre tenta se manter perto desse propósito, que é disponibilizar conteúdo jurídico de qualidade para você. E continuando nessa pegada, vamos aqui para nossas questões de humanística. E aí eu já devo fazer um alerta com relação à humanística. Eu tentei misturar aqui nas questões de humanística autores e temas que caíram no concurso passado da DPE do Paraná, mas misturando também com o que caiu recentemente na DPE de São Paulo. Por quê? Porque na época que ocorreu o concurso passado da DPE do Paraná, eles usaram os livros, a bibliografia e os pontos de conteúdo do edital inspirados na DPE de São Paulo. Então eu imagino, é uma aposta minha, que eles venham a fazer isso. Mas, de uma forma ou de outra, dava para conciliar, porque os autores eram basicamente os mesmos, eles só mudaram as obras. Então, deu para fazer questões assim que trabalhavam bem pontos que estavam no edital passado, com obras que estavam no edital passado da DPE do Paraná, e também com autores e obras que estiveram agora mais recentemente na DPE de São Paulo. Ou seja, eu acho que eu consegui fazer questões aí que trabalhavam bem, tanto o que já caiu na DPE do Paraná, quanto o que pode vir a cair, tá bom? O resumo da história é essa. Então é o seguinte, vamos para a nossa primeira questão aqui de humanística, que é a questão de número 96 do simulado de vocês. Questão número 96. Acerca da noção de ordem jurídica para Kelsen, perguntando aqui, trabalhando especificamente Kelsen, é correto afirmar: A. O fundamento para a verdade de uma norma é sempre uma norma, não um fato. Pessoal, essa alternativa ela já está errada, certo? E o pior é que ela é uma super pegadinha. Por quê? Porque de fato Kelsen diz que uma norma ela só pode ser comparada com outra norma. Mas Kelsen, ele não trabalha com o conceito de verdade. Verdade é algo da ciência da natureza, que ele afasta. Ele diz que uma norma ela não se aprecia no juízo de verdade ou inverdade, mas no conceito de validade ou invalidade, que é justamente a correspondência com outra norma que lhe é superior. Então, o fundamento de validade para uma norma é sempre outra norma, e não um critério de verdade. Por isso, esse item está errado. B. Uma norma faz parte de um sistema estático se houver sido criada de uma maneira que é, em última análise, determinada pela norma fundamental. Pessoal, o Kelsen, ele faz uma diferença entre sistema estático e sistema dinâmico. Sistema estático é o que olha a norma parada. Sistema dinâmico é que olha essa ideia de norma sobre norma, tendo como norma última do sistema a norma fundamental. Então, esse processo kelseniano de verificar se a norma inferior está em compatibilidade com a norma superior e assim por diante, até a última norma, que é a norma fundamental, isso faz parte de um sistema dinâmico e não um sistema estático. Sistema estático é olhar a norma parada, é ver se ela tem uma sanção que decorre dela, ver como é que é o dispositivo prescritivo dela, é olhar ela parada. Isso é o sistema estático. Olhar ela dentro do sistema jurídico é sistema dinâmico, e a norma de cúpula dentro do sistema dinâmico é a norma fundamental. Então está errado quando fala sistema estático, não é estático, é dinâmico. C. A ordem jurídica é um sistema do tipo estático, de modo que as normas jurídicas são válidas por terem elas próprias ou a norma fundamental um conteúdo cuja força ou obrigatoriedade seja autoevidente. É errado. Por que isso está errado? Porque não é o conteúdo da norma que vai dizer se ela é válida ou inválida. É simplesmente a força que ela tem para se impor.
Se for uma norma de um país autoritário, antidemocrático, ditatorial, mas as pessoas estão cumprindo essas normas, ainda assim vai ser direito para Kelsen. Porque o que importa é a força obrigatória e não que o conteúdo, as pessoas adiram ao conteúdo porque acreditam naquele conteúdo. Então está errado por isso. D. O princípio da legitimidade de aplicação irrestrita determina que as normas permaneçam válidas na medida em que não tenham sido invalidadas de maneira que a própria ordem jurídica determina. O princípio da legitimidade de aplicação irrestrita determina que as normas permaneçam válidas na medida em que não tenham sido invalidadas de maneira que a própria ordem jurídica determina. E item é, se a norma continuar permanentemente ineficaz, ela é privada de validade por desuetude, que é o efeito jurídico negativo do costume. Essas duas, na minha opinião, a letra D e a letra E, são as mais difíceis. E vou explicar por quê. Eu já adianto para vocês, o que está certo é a letra E, certo? É a letra E. Nesse ponto, o Kelsen ele vai se diferenciar de todos os outros autores da teoria do direito. Por quê? Porque para os autores em geral, principalmente os do positivismo, eficácia não tem nada a ver com validade. Validade é se uma norma foi criada à luz do que o próprio sistema jurídico diz. Se foi criada, é válida. Eficaz é se ela é cumprida na realidade. São duas coisas diferentes. Ela pode ser válida ou inválida, eficaz ou ineficaz. São campos separados. Mas para o Kelsen, se houver um descumprimento generalizado da norma, se as pessoas de uma forma geral não cumprem aquela norma, ela cai em desuso ou desuetude. O costume de não cumprir torna ela inválida. Basicamente só o Kelsen diz isso. Por isso que esse é o item a ser marcado. Segundo Kelsen, de fato, se houver um descumprimento generalizado da norma, se ela for ineficaz de uma forma geral, ela se torna, de fato, inválida. Só ele fala isso, basicamente. E isso nos leva ao item D, que fala que o princípio da legitimidade tem aplicação irrestrita e não tem aplicação irrestrita. Porque, excepcionalmente, ela pode ser inválida por essa desuetude. Então, o item E ajuda a explicar porque o item D está errado. Então, o que deveria ser marcado aqui era a letra E. O desuso generalizado pode, excepcionalmente, perceba que isso é excepcionalmente mesmo em Kelsen, não é qualquer, uma pessoa ali descumpriu, a norma já está inválida, não. É um descumprimento generalizado. O costume geral das pessoas é não descumprir. Nesse caso, a norma pode se tornar inválida. Então, a alternativa a ser marcada na questão 96 era a letra E.